O nosso entendimento sobre fundamentalismo é pautado num forte preconceito. Quando falamos em fundamentalismo religioso, logo o que vem em nossa mente são muçulmanos terroristas. Mas isso são conceitos um tanto quanto equivocados, pois fundamentalistas são encontrados em religiosos diversos e não é uma exclusividade muçulmana. Os fundamentalistas não representam a religião. Tratar os muçulmanos como terroristas significa reproduzir um preconceito absurdo e perigoso, pois o fundamentalismo está presente em todas as religiões. Mas então, como pensa um fundamentalista? Para um fundamentalista, o texto sagrado não deve ser interpretado. Sendo assim, a palavra de Deus não deve ser interpretada, ela deve ser simplesmente seguida, obedecida. Não é aceita qualquer pluralidade de opinião. O texto sagrado deverá ser lido em sua fonte original, pois para o fundamentalista a tradução é uma traição. Ela desmancha e afeta a mensagem de Deus. Aqueles que pensam diferente, que não pensam como eles, são inimigos, e inimigos devem ser combatidos. Hoje, o feminismo, a homossexualidade e o secularismo são vistos como inimigos comuns entre os fundamentalistas. Mas então, quando a fé se torna intolerante? Podemos encontrar exemplos práticos de fundamentalismo religioso não muito longe da nossa realidade. Por exemplo, um censo do IBGE aponta que o número de brasileiros que se declararam ubandistas diminuiu em relação ao censo de 1991, quando somavam 542 mil pessoas, comparado a 432. Hoje, existem pessoas se escondendo da sua fé por causa da intolerância religiosa. Existem casos de templos que são invadidos por evangélicos. E quando o umbandista, vai à delegacia, ele acaba sendo alvo de gozações. A Igreja do Deus Todo-Poderoso surgiu em 1990, na província de Henan, na China. A igreja prega que o fim do mundo está próximo e que o dever de seus fiéis é matar quantos demônios for possível até lá. E que Deus voltará ao mundo na sua forma de uma mulher. Mesmo com essa crença, ela não afasta que seus fiéis praticam uma violência extrema contra a mulher, pois em maio de 2014 seus fiéis mataram uma mulher chamada Hu Suyan a pancadas, quando ela se recusou a entregar o número de telefone para eles. O Exército de Resistência do Senhor é um grupo de militares de orientação cristã, surgido no norte da Uganda em 1987. Bom, essas forças elas foram responsáveis por mais de 100 mil mortes e pelo sequestro de 60 mil crianças. Entre essas atrocidades cometidas está o sequestro de meninas para a escravidão sexual. No Brasil, cada 19 horas uma pessoa LGBT morre em decorrência a incentivos e discursos de ódio promovidos por fundamentalistas religiosos, que justificam essa violência na palavra de Deus. As consequências trágicas do fundamentalismo não param aí. Religião provoca trauma quando ela é altamente controladora e impede as pessoas de pensar por si mesmas e confiarem em seus próprios sentimentos. Grupos que exigem obediência e conformidade produzem medo, não produzem amor e crescimento. Religião, em suas piores formas, provocam separação. Não é à toa que Marlene Winell, uma psicóloga e educadora e escritora norte-americana, propôs a síndrome do trauma religioso. Ela agrupa sintomas de pacientes que sofrem de transtornos mentais em decorrência da lavagem cerebral de fundamentalistas. Pessoas de todas as idades podem sofrer de tal, porém, mostra-se mais nas crianças porque as personalidades delas ainda estão em formação. Síndrome reúne sintomas como ansiedade, depressão, dificuldade cognitiva e degradação do relacionamento social. Eles são o resultado de duas coisas. Quando ocorre uma imersão
em uma religião controladora e quando esse indivíduo decide se separar disso, se desligar dessa religião. A recuperação de quem nasceu numa família de fanáticos religiosos é muito mais difícil em relação àquele que adotou uma crença fundamentalista na vida adulta, porque não dispõe de parâmetros de comparação. Se livrar de uma crença fundamentalista é muito difícil, já que põe em risco um sistema de apoio composto de familiares, parentes e amigos. Ou seja, se o indivíduo se desliga da religião, ele geralmente perde o apoio de seus próximos. O fundamentalista não define uma religião, portanto, ainda há uma relação saudável entre religião e diversidades culturais. Grupos que conectam as pessoas e promovem um autoconhecimento e crescimento pessoal podem ser ditas como sendo as saudáveis.